E eu estou falando de mais uma vez se cogitando a volta de José Maier à televisão, às novelas da Rede Globo de televisão. Isso começou novamente a bombar por conta de um tweet do Aguinaldo Silva. E o Aguinaldo, acho que é o maior defensor de todos os tempos do José Maier na questão do assédio sexual à figurinista Sultonani, né? Ele sempre defendeu, ele tentou até o último momento, até o último minuto da escalação do elenco, conseguir que o Zé Maier fosse o Feliciano da trama, tivesse todo o destaque ali dos Guardiões, e aí não conseguiu porque o escândalo foi realmente uma coisa de dimensão nacional. Aí ele volta à carga agora, como falou, não há crime se não há queixa à polícia, nem denúncia na justiça. Por isso, volta José Maier, é o que pede, né, o que ordena já o próprio Aguinaldo Silva. E no que ele se baseia? Justamente prestar queixa. Então ele fala, então não existe crime. Não existe queixa, não é caso de polícia. Então ele poderia voltar. Esse é o ponto de partida do Aguinaldo Silva e mais uma tentativa de trazer o Zé Maier de volta. Onde é que a coisa que fica diferente? Fica diferente porque o mundo tenta conversar com o Zé Maier, primeira vez de verdade mesmo, porque a coisa parou num comunicado, numa carta de desculpas, dizendo que era brincadeira, que ele era de uma outra geração, tudo aquilo que vocês já sabem. E depois foi tipo um exílio na região serrana do Rio de Janeiro e só se viu o Zé Maier uma vez, foi uma conversa, e essa conversa, né, pode vir a público. Por isso que o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, tem coisas para contar. Ele conversou com o Zé Maier, ele falou sobre essa situação e vamos ver o que o Zé Maier respondeu aí para o Alessandro Lobianco. Vai ser, e foi, na verdade, a primeira vez que ele conversou com o jornalista e que ele se dispôs, pelo menos, a ter um diálogo, né? E a gente vai ver em que ponto essa situação ficou. Muito boa tarde, Alessandro Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Pois é, como você falou, no final do dia ontem o Aguinaldo fez essa postagem, né? Sim. Fazendo uma pressão aí pela volta do Zé Maier. E hoje de manhã eu tentei estabelecer novamente um contato com o Zé Maier, mas ele acabou nos atendendo pelo telefone um pouquinho antes agora do programa. Ótimo. E eu fiz, a primeira pergunta que eu fiz para ele, Sônia, foi a seguinte: como você hoje? E o Zé Maier respondeu o seguinte: tudo já foi falado especificamente sobre esse caso da Tussolani. Aí ele faz uma alusão ao pedido de desculpas dele, que ele já fez, aquela nota pública que ele já emitiu e possíveis consequências jurídicas que ele pudesse vir a sofrer, que não veio. Então ele falou o seguinte: olha, para a gente proceder com esse bate-papo, eu me reservo, guardo nesse silêncio. Então eu perguntei para ele: Zé, como está o seu estado de saúde hoje, né? Muito se especulou que você teve uma depressão, que isso pode ter desencadeado essa doença autoimune. Como que está isso hoje? Ele falou para a gente que, de fato, depois que isso aconteceu, ele teve esse diagnóstico, teve uma granulomatose, que é uma doença autoimune. Ele falou: olha, Alessandro, tão logo eu tive esse diagnóstico, eu iniciei o tratamento, a doença está totalmente controlada e hoje eu posso dizer que eu estou 100% saudável. Nossa. Não há nenhum empecilho limitando a minha vida saudável, não há nada que me impeça, por exemplo, de trabalhar, né? Foi ele que já deu esse gancho do trabalho. E aí eu fiz uma terceira pergunta falando: Zé, já que você tinha falado que gostaria de te ver de volta, mas como é isso para você? E ele respondeu o seguinte: Sônia, estou pronto 100% para voltar a atuar. Olha. E sinto tanta falta de atuar como me sinto preparado hoje para voltar. E aí ele diz: eu estou preparado para a televisão, ele confirma que ainda está contratado pela TV Globo e porque, portanto, ele está totalmente à disposição da emissora, mas disse com certo saudosismo também que está preparado para voltar para o teatro, que quer voltar. E aí ele citou, até com uma certa emoção, o último trabalho dele, que foi aquela peça Shakespeare, que foi um sucesso. Ele falou que sente muita saudade de atuar. Sim. E que está aberto para cinema, teatro e televisão, que quer voltar e não abre mão desse retorno.
E aí eu perguntei para eles, como é que ficou em relação, muito também se falou sobre o abandono dos amigos, né? Depois desse episódio, você estaria sentindo um certo abandono. E ele negou, ele falou, olha, Alessandro, isso nunca me aconteceu, eu nunca me senti abandonado pelos amigos. E aí ele pediu para que esse espaço que a gente está dando para ele, né, eu pudesse usar a coluna para que ele enviasse um agradecimento para o Aguinaldo Silva, para o Silvio de Abreu. Ele citou o Guzo e também o Fiuza, que ele diz que são pessoas que estão a todo dia visitando, estimulando a volta dele, e ele falou, eu não poderia citar um ator ou uma atriz, porque eu seria injusto com tantos que estão vindo me visitar e torcendo pelo meu retorno. Mas ele disse o seguinte, que da mesma forma que ele sentiu aquele movimento, né, no início da confusão, que ele está feliz porque ele está sentindo que está crescendo um movimento, tanto por parte dos fãs, quanto dentro ali do núcleo artístico, para que ele volte. Que nesse último mês ele está sentindo que esse movimento está crescendo, que isso é uma coisa que está deixando ele muito animado e cada vez mais com a certeza de que o caminho dele, sem dúvida, na visão dele, é o retorno à televisão, às novelas e ao trabalho em cima dos palcos. Então eu perguntei, o que falta, Zé, hoje para que você volte? Ele falou, ele foi enfático, ele falou, o que falta é convite. Então eu gostaria, eu estou com o tempo um pouco corrido, mas eu gostaria de usar esse espaço para resumir o seguinte, estou 100% de saúde, quero voltar, estou animado para voltar, mas está me faltando convite. O convite que pintar, eu estou aberto, de coração aberto, e vou pegar com tudo esse retorno de trabalho. Essa foi aí a conversa que eu tive aí antes do programa com o Zé Maia, Sônia. Poxa, Alessandro, foi uma conversa interessante, que eu acho que traz para todos nós, não é, profissionais da imprensa que cobriram o caso, e principalmente para o público, algumas informações que são consistentes. Essa da recuperação do estado de saúde dele foi uma notícia excelente. Não é? A história também de estar preparado para trabalhar, porque muita gente falava isso, puxa, mesmo que ele queira voltar, ele vai ter condições físicas de arcar com um personagem, com uma novela, com uma peça de teatro, porque ficar no palco é uma coisa exaustiva também. O Zé Maier responde, ele está sim preparado e quer voltar. E uma coisa, Sônia, que eu até perguntei em cima disso que você falou agora, eu falei, não só o preparo físico, né, de saúde, mas você está preparado psicologicamente, depois de tudo que aconteceu, para entrar ali de volta? E ele falou, olha, eu estou 100% para voltar psicologicamente e fisicamente. Eu quero voltar e eu estou preparado para isso. É a primeira vez que ele se coloca nessa posição, mesmo porque ele foi surpreendido por essa doença autoimune seríssima, que ele diz que agora está absolutamente controlado. Ele tem condições físicas, ele tem condições emocionais, ele sente que o público está com saudade dele e tem os amigos mais fiéis, caso do Aguinaldo Silva aí, pressionando para que ele volte realmente. Eu, particularmente, acho que o direito de trabalho é sagrado, né? Ele é um grande ator, ele pode voltar a atuar. Eu lamento, e disse isso aqui várias vezes, que a Sutonani não tivesse ido adiante com essa história e não tivesse prestado queixa, um processo não tivesse sido iniciado por assédio sexual. Eu acho que ele precisaria, sim, enfrentar essa situação, ainda mais por ele ser uma pessoa pública, porque isso seria um grande exemplo, não é, para que nessa luta contra esse tipo de coisa que é absolutamente inaceitável, que a gente rejeita veementemente. E o que ele fez foi uma coisa realmente muito, muito, muito pesada. Mas 2 anos afastado, a emissora tomou uma posição, não é? O que era da parte da Rede Globo, ela fez, a Sutonani não completou a parte dela por os motivos que ela justifica, a gente aceite ou não, a decisão era dela. Eu acho que já está no momento de começar a se rever as coisas. Eu acho que esses 2 anos não foram mel com açúcar para ele, né? Não foram uma coisa fácil, muito pelo contrário. A casa caiu. Então, talvez tenha dado para se refazer ou refazer a própria mentalidade em relação a esse tipo de atitude. Talvez o Zé Maier tenha hoje a visão que ele não tinha há 2 anos do que é o assédio sexual na vida de uma mulher, na vida de qualquer pessoa. E ele possa entender a dimensão daquilo que ele estava praticando e possa entender que realmente nunca mais
mais que mexeu com uma, mexeu com todas, embora esse bordão sofra algumas exceções aí, como a gente tem visto ultimamente. Então, isto posto, eu acho, por que não? Né? Se existe um trabalho, se existe uma proposta, se existe um personagem, ok, se ele recebeu o convite, vai lá e faz o belo trabalho que ele sempre fez, como artista irretocável, como homem realmente, não é, passível de tudo isso que ele enfrentou e que eu achei uma reação muito justificada. Só não teve a exemplar, aquela que era muito importante. Mas, se a situação se estabeleceu assim, né, a gente já fez o que podia fazer. Agora, tem um detalhe, Alessandro, que eu não sei se você chegou a tocar com ele, mas que era importante. Ele está a fim de voltar, diretor de núcleo quer que ele volte, autor de novela quer que ele volte, as condições são favoráveis físicas, emocionalmente e pela disposição do público, sim, porque eu acho que o feeling do Zé Maier não está errado. Né? Nós todos temos sentido isso nos últimos tempos. O pessoal está com saudade, o pessoal quer ele de volta. Mas e as atrizes? E as mulheres que têm que contracenar com ele? Será que ele parou para pensar nesse aspecto? Ele teria alguma atitude a tomar em relação a isso? E a emissora, se ele for chamado, se reunir com as atrizes, ou ligar para cada uma delas, explicar a situação, se posicionar e até pedir desculpas? Porque houve casos ali, que a gente já mencionou o nome das atrizes, que entregaram o jogo do que ele andou aprontando também. Então, tudo isso precisaria ser feito para que pudesse realmente ser superado e ele iniciasse um novo ciclo como homem e até mesmo como ator, né? Como é que ficou isso? Pois é, Sônia, quando eu perguntei para ele se ele estava preparado psicologicamente para essa volta, isso eu já estava, né, englobando uma possível mal vista de alguns autores e atrizes, né, que na época engrossaram esse coro. Mas como ele falou, como eu estou percebendo que há um movimento também, não só ali da direção da dramaturgia, mas dos próprios atores e atrizes que têm vindo me visitar falando, isso vai passar, você já vai voltar. Esse encorajamento dos amigos, dos atores, ele diz que isso é uma coisa que fortalece o psicológico dele para que ele volte, sim, de cabeça erguida. Então, o que eu senti nessa conversa com ele é que já houve um trabalho psicológico muito grande para que, num possível retorno, ele saiba levantar a cabeça e olhar no olho dessas pessoas e volte a atuar com essas pessoas, né? Mas eu senti, né, que realmente ele está querendo, sim, ele quer voltar e ele não faz objeção, não vou contracenar com fulano ou com cicrano, ele quer voltar, claro, e quer esperar para ver, né? Como é que vai ser minha volta? Só vou saber quando eu voltar. Mas eu estou encorajado porque estou recebendo, sim, muitas mensagens de atores e atrizes de grande peso, incentivando a volta do meu trabalho. Então, é por isso que eu digo, eu estou 100% preparado física e psicologicamente e quero voltar. A Beth Faria também, muito bem lembrada, foi uma outra pessoa que sempre apoiou o Zé Maier nesse caminho aí difícil, nessa fase delicada que ele enfrentou como consequência das próprias atitudes dele. Agora, vamos ver o que acontece, que não é fácil retomar depois de tudo, mas tem que enfrentar isso, superar e aí recomeçar de verdade, né? O que você acha, Vlad? Ontem a gente estava falando aqui justamente do Vitor, da pessoa ter uma oportunidade de voltar, da dupla Vitor e Léo, da pessoa errou, ter a oportunidade de voltar a trabalhar, até porque, né, ele é jovem, tem que continuar a carreira dele. Quando uma pessoa comete algum ato que vá contra os padrões de uma sociedade, o que ela é? Julgada e sentenciada. No caso do Zé Maier, ele foi julgado pela opinião pública. Sim. E foi sentenciado pela Sutornani também, que disse o seguinte, olha, a partir do momento que ele já foi execrado em praça pública, para mim, ele já cumpriu a pena dele. Então, se ele já cumpriu a pena dele, como disse o Agnaldo Silva, ele não tem problemas com a justiça, ele não tem problema com a polícia, ele pode voltar a trabalhar. Então, eu acho assim, como a gente até havia sugerido aqui, de que talvez ele voltasse a trabalhar num espetáculo teatral, até para sentir o termômetro do público, ou voltar a trabalhar numa telenovela. Mas o ponto nevrálgico dessa história mesmo é a relação com os colegas de trabalho. Com as colegas de trabalho, né? Então, eu acho que este vai ser o grande problema dele, dentro da emissora, com essas desavenças. Mas eu acho que, assim, o público quer que ele volte a trabalhar, as pessoas não esquecem do profissionalismo dele, do grande talento, né, do Zé Maier, e eu acho que ele cumpriu a pena dele. Pela Sutornani
do jeito dela, ele cumpriu a pena dele. Para ela, falou, ó, ele já cumpriu a partir do momento que a opinião pública falou a partir dele. Ele foi julgado. Então, se para ela já cumpriu a sentença, eu acho que ele tem o direito de voltar a trabalhar. Thiago. Olha, eu acho que se uma pessoa for condenada só por aquele ato, poxa, ele já admitiu que errou. Ele já pediu desculpas públicas. Por que você vai acabar com a carreira de uma pessoa que sempre teve um currículo extenso de coisas boas que já fez? Errou? Errou. Posso eu errar? Pode você, Sônia, Vlad, Felipe, você de casa, está tudo certo. Entendeu o erro? Entendeu o erro. 2 anos de porrada? 2 anos de porrada. Nós não ficamos 3 semanas longe e a gente ontem não estava se coçando, alegria. Nossa, vamos voltar, vamos voltar, né? Verdade. Imagina só uma pessoa extremamente talentosa que foi julgada por um Brasil inteiro, porque deu motivos também. Isso é inquestionável. Deu motivos. Tem vontade, passou por um problemão de saúde que não era nenhum bolinho, é um negócio realmente grave. Acho que serve para um balanço também, né? Aí a pessoa fala assim, poxa, eu estou pronto. Por que as pessoas terão preconceito com ele? Não pode ter preconceito, tem que entender que ele é um ser humano. Ele errou e ele está consciente do erro e vai tentar ser um ser humano melhor. A gente está aqui justamente para ser um ser humano melhor. E aí seria um preconceito desmedido fazer isso com o Zé Maier. Não precisa fazer esse tipo de coisa. Ele já errou. Ó, e a Siri está falando aqui, ó. Eu falei preconceito e ela está justamente falando aqui. Então, assim, poxa, não precisa, não precisa. Eu acho que as pessoas precisam entender que, poxa, foi ele que tropeçou, mas poderia ter sido eu. Poderia ter sido uma pessoa da minha família e eu vou condená-la para a vida toda? Para a vida toda, não, né? Felipe Campos. Olha, eu acho que dentro de toda essa história, eu acho que teve um balanço muito positivo. Claro, eu acho que isso não deveria ter ocorrido, né? Mas ele levantou uma bandeira, infelizmente, que foi a questão que todo mundo começou a ficar muito atento, principalmente a questão dos assédios, né? Então ele trouxe aí ele levantou uma bola sobre isso, né? Levantou um movimento, mexeu com uma, mexeu com todas, mas isso não tira a forma de ele realmente ter sido punido diante de toda essa história, que foi através do que ele passou mesmo, né? Eu sou a favor do Aguinaldo. Não existe crime, até porque a Sultonani fez questão de paralisar toda a história. Nós esperávamos que ela seguisse com o processo, com a denúncia, com o inquérito, seja lá o que fosse, e ela resolveu dar uma parada com tudo isso. Agora, eu acho que está na hora dele voltar, sim. Mas antes dele voltar, não sei se ligar para cada uma também. Que eu falo, né? Mas, poxa, conversar com as colegas, eu acho faz legal. Um vídeo, vai na internet, põe a cara, porque o movimento aconteceu na internet. Eu acho que é o melhor termômetro que você tem para saber como que as pessoas vão reagir, pedindo desculpas não só para as colegas, e sim para as mulheres do Brasil, para as donas de casa que assistem a novela, que acompanham o trabalho dele. Quando eu falo colegas, seriam aqueles, eventualmente, teria que trabalhar, dependendo do convite, para novela pela qual ele fosse escalado, sim, né? Pra qual mas daí escalado. também eu acho que cabe também muito à emissora saber escalar as pessoas, porque ele está voltando, é um momento extremamente delicado, né? E saber escalar as pessoas com quem que ele vai atuar no núcleo que ele vai trabalhar. Agora, se eu fosse o José Maier, eu faria um vídeo, jogaria esse vídeo no ar pedindo desculpa. Tá certo. Eu só, como mulher, vou me reservar o direito de dizer que ele não levantou bola nenhuma, não. Quem levantou fomos todas nós mulheres que protestamos e que fizemos uma pressão tão grande, tão intensa, que a Rede Globo teve que se posicionar. Talvez eu possa ter me expressado errado. Foi. Mas acontece o seguinte, eu acho que com todo esse movimento vem uma força muito grande feminina. Sim, mas ele foi o lado negativo da história, não é porque o Zé Maier fez isso, mas olha como foi bom. Não é assim. E por falar em força, Sônia Abrão, só pra gente falar, não, porque aquele... Mas eu entendi sua colocação, eu entendi. Aquele autor, ele escala, tal, não sei o quê.
você vê como não é tão simples uma escalação de elenco. Porque o Aguinaldo Silva é um dos mais brilhantes e mais poderosos. O Silvio de Abreu é o chefão da história. Falou aqui para o programa e não conseguiram desatar essa novela. Uma novela no ar. Não conseguiram. Exatamente. Olha aqui, o Alessandro Lobianco está por aí ainda, a gente já foi trabalhar, né? Mas beijo para você, Alessandro, parabéns aí por ter conseguido esse acesso, essas informações que são muito importantes, que são legais, inclusive, para o próprio público que é fã aí do Zé Maier, não concordou com nada que ele fez como homem, mas adora o trabalho dele, quer voltar a rever, porque acha que realmente nesses 2 anos ele já deve ter se conscientizado de tudo que aconteceu e não vá mais repetir esse erro.